Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Para mim, um enorme prazer encontrá-los ou reencontrá-los. Meus amigos, meus alunos, meus antigos e novos alunos, meus antigos e novos amigos, não necessariamente nessa ordem. Meu nome é Carlos Alberto, eu trago aqui para vocês meus dados de contato nas redes sociais, meios telemáticos de comunicação. Fiquem à vontade se tiverem dúvidas, se quiserem compartilhar notícias, se quiserem manter contato, principalmente para que possamos nos aprofundar nas discussões sobre o direito médico. Direito médico que nós vamos discutir agora no curso de Direito Médico e Hospitalar da Escola Paulista de Direito, em que eu faço a honra de compor o corpo de professores pelo sempre gentil convite do meu amigo Marcos Vinícius Coutre, que o coordena com brilhantismo. Nesse encontro, nesse período que vamos estar juntos agora, nós vamos falar de direito hospitalar. Direito hospitalar vem a ser, nós podemos definir como o conjunto de princípios e regras, conjunto de princípios e regras que vão disciplinar a prestação de serviços hospitalares. Beleza, está dizendo mais do mesmo, Carlos. Estou dizendo mais do mesmo, mas eu quero reforçar para vocês o seguinte, que esse conjunto de princípios e regras que vai disciplinar a prestação de serviços pelos provedores em saúde é importantíssimo. Ele vai trazer para a gente as obrigações desses provedores de saúde, a regulamentação que é ampla, seja pela esfera do Ministério da Saúde, seja pela esfera do Conselho Federal de Medicina, pela intervenção do Conselho Regional de Farmácia, do Conselho Regional de Enfermagem, enfim, ele é dinâmico e muda. Vamos falar o seguinte, Carlos, mas o hospital não é só onde o médico trabalha, não é só isso que interessa para a gente? Não. O hospital tem regras para funcionamento. O hospital, inclusive na esfera de interesse da responsabilidade civil, tem aspectos de interesse muito importantes, como, por exemplo, a diferenciação entre responsabilidade objetiva por seus atos que lhes são próprios e a responsabilidade subjetiva derivada por eventual defeito nos serviços médicos. Por isso que a gente tem que pensar, será que eu sei qual é a obrigação do hospital? Porque é o descumprimento de uma obrigação originária que pode ou que gera a responsabilidade derivada ou a obrigação derivada, que é a responsabilidade civil. Então eu preciso saber o que é o hospital, as suas obrigações e qual que é a sua finalidade para entender, para trazer para a prática, para trazer aqui para o chão, o que seria de responsabilidade dele numa ação indenizatória ou não. Entendeu? Essas são questões importantes que a gente precisa aí abordar ou chamar a atenção mais ou menos, tá ok? Mas eu vou trazer alguns conceitos para vocês. E o primeiro conceito que eu vou trazer para vocês é o de estabelecimento em saúde. O que vem a ser estabelecimento em saúde? Estabelecimento em saúde é o local onde se presta serviços de assistência à saúde individual ou coletiva, qualquer que seja o seu porte e qualquer que seja a sua complexidade. O que a gente tem aí, então? Estabelecimento de saúde pode ser um hospital? Pode. Pode ser uma clínica? Pode. Pode ser ambulatório? Pode ser o CAP, Centro de Atenção Psicossocial? Pode. Todos esses lugares se presta serviços de atenção à saúde. Então é o local, é o espaço, estabelecimento de saúde, é o local em que se presta serviços de assistência à saúde. Muito bem.
E o que são serviços de assistência médica? Serviços de assistência médica são todos aqueles em que se prestam serviços de natureza curativa, para fins de reabilitação, para fins de prevenção. Isso pode se dar em hospitais, por exemplo, hospitais gerais ou hospitais especializados, que contem ou não com serviços de pronto-socorro, que prestam serviços ambulatoriais, que oferecem ou não serviços complementares de diagnóstico. Isso, então, são serviços de assistência médica. Ô Carlos, onde está escrito isso? Olha, isso está escrito, por exemplo, na resolução 2056 de 2013 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe, além de outras providências, sobre os critérios de funcionamento dos serviços médicos de qualquer natureza. Posso ler para vocês o que essa resolução fala? Serviços de assistência médica, hospitais gerais ou especializados, serviços hospitalares de urgência e emergência médica, serviços que pratiquem hospitalização de qualquer natureza, unidades básicas de saúde, centros de saúde, ambulatórios gerais ou especializados, consultórios médicos de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas, bem como serviços com características particulares ou peculiares, como os postos de saúde da família, os centros de atenção psicossocial, serviços médicos comunitários, serviços de diagnóstico, serviços de perícia médica. Então, tudo isso são serviços de assistência médica de acordo com a resolução 2056 de 2013 do Conselho Federal de Medicina. E essa resolução a gente tem que conhecer muito bem para fins de prestar serviços jurídicos, de consultoria, contencioso, na área do direito médico. Mas, gente, essa resolução traz um outro conceito bastante importante para a gente, e é o conceito de ambiente médico. Veja lá o que essa resolução fala para a gente. Ambiente médico é aquele no qual se exige a presença do médico para a definição de diagnóstico, de terapia, de estratégia de reabilitação, alcançando também todos aqueles lugares em que se executam os ditos procedimentos. Então, é aquele em que exige a presença do médico para definir diagnóstico, terapia e técnicas de reabilitação, bem como aqueles onde se executam esses serviços terapêuticos, diagnósticos e de reabilitação, que pode ser ter ou não a presença permanente de paciente, pode ou não haver internação de paciente, enfim. E também pode ter a execução de atos periciais. Então, onde se executa atos periciais também é um ambiente médico. Então, estabelecimento de saúde local, onde se presta um serviço de assistência à saúde individual ou coletiva, qualquer meio, de qualquer porte que seja, de qualquer complexidade que seja. E ambiente médico é aquele onde se executam atos médicos de verificação de diagnóstico, definição de diagnóstico, definição de terapia, de estratégias de reabilitação, bem como aqueles em que se executam tais atos, além dos lugares em que são feitas perícias. Tudo isso, então, é ambiente médico. O que a gente pode concluir disso tudo que nós falamos até agora é que um hospital é um estabelecimento de saúde. Um hospital, ele tem um ambiente médico. Por quê, Carlos? Porque lá vai se executar meios de diagnósticos, meios de terapia, estratégias de reabilitação, e também é lá que podem ou devem ser feitos as definições diagnósticas, terapêuticas e de estratégias de reabilitação, beleza? Então, o hospital é um ambiente médico. Mas o que oferece um hospital, gente? O hospital pode oferecer para a gente
o hospital pode oferecer para a gente? Tudo isso ou mais que isso, mas vamos dizer as possibilidades. Bom, pode oferecer serviços de enfermaria, sim. Pode oferecer serviços de ambulatoriais, sim. Oferece ou não oferece internação? Sim. Oferece serviços de diagnóstico? Sim. Oferece serviços terapêuticos? Sim. Então, o hospital vai oferecer os serviços médicos, vamos assim dizer, com ou sem internação, de acordo com a indicação do profissional, além de outros que lhes são próprios, que são os serviços auxiliares de diagnóstico, que são os serviços de enfermagem, os serviços de hotelaria, os serviços que aí vai incluir quarto, leito, alimentação, nutrição, enfim. Tudo isso é oferecido pelos hospitais. E esses hospitais, eles vão ser compostos, é lógico, por uma equipe que deve ser multidisciplinar, visando oferecer serviços integrais, a partir do seu ingresso de acordo com as necessidades do paciente, aos seus usuários. Então nós vamos ter lá serviços de nutrição, de enfermagem, de farmácia, que mais que a gente vai ter? De fisioterapia, tudo aquilo que for necessário para atendimento dos pacientes que estejam em situações crônicas ou agudas, mas que necessitam de atendimento em ambiente hospitalar ou de internação, tá bom? Com tudo isso que a gente viu até agora, o que é, como faz e para que serve um hospital, qual que é a finalidade do hospital, que é, a bem da verdade, oferecer cuidados de atenção à saúde, considerando as necessidades individuais de cada pessoa, o que vem a nossa pergunta? O que gera de dúvida para a gente, o que gera de inquietação? Ô Carlos, você falou que pode ter internação ou não, você falou que pode ser de qualquer complexidade, hospitais gerais ou especializados. Bom, se você se preocupou com isso, você se preocupou com as classificações dos hospitais. Então, o hospital pode ser geral, atende todas as especialidades, especializado, atende uma especialidade, pode ser classificado de acordo com seu nível de complexidade, pode ser classificado com relação ao número de leitos, pequeno, médio, grande, extra leitos, pode ser classificado com relação à sua natureza jurídica, pode ser um hospital público, pode ser um hospital privado, pode ser um hospital filantrópico, enfim, essas são as principais classificações hospitalares, tá bom? E elas vão ser importantes para a gente ver se eu quero, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, eu posso querer fazer num hospital especializado, porque aí eu vou imaginar que os recursos vão ser mais condizentes com as necessidades que eu apresento em determinado momento, em determinada circunstância, tá certo? E aí vamos pensar numa outra situação, gente, vamos pensar numa outra questão. Quais são as atribuições dos hospitais? O que o hospital deve fazer para mim? Primeiro, ele deve oferecer, dentro do contexto que a gente já viu até agora, tá? Ele deve oferecer para mim serviços de atenção à saúde, ambulatorial, de internação, especializada, enfim. É atribuição do hospital oferecer serviços de atenção à saúde. O hospital também vai oferecer para a gente meios auxiliares ou complementares de diagnóstico. Uma outra atribuição do hospital é transferir pacientes. Por quê? Porque eu posso ter necessidade, o hospital, ter a necessidade de transferir um paciente considerando uma situação
pontual de saúde, que está acima da minha complexidade, mais uma vez, inclusive de diagnóstico, mais uma vez atestado, definido o diagnóstico, eu posso retomar o tratamento aqui dentro, enfim. Transferir paciente é uma atribuição do hospital. Uma outra atribuição do hospital, a gente pode dizer que vem a ser planejar e executar ações de educação continuada. Oferecer sempre educação continuada para os seus prestadores de serviços é o cumprimento do dever de conhecimento. Os hospitais, vamos pensar hoje, por exemplo, nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, certo? É uma verdade isso. Os hospitais, eles precisam treinar, planejar, oferecer educação continuada para os seus prestadores de serviços para que eles desenvolvam competências técnicas para o enfrentamento dessa questão e desenvolvam também competências relacionais para entender as necessidades que todos nós estamos vivendo no momento, considerando essa situação extraordinária de saúde que se apresenta, tá bom? Nós podemos ser, dependendo da natureza do hospital, desenvolver atividades de ensino, atividades de pesquisa, enfim, ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, tudo isso faz parte das atribuições dos hospitais. Então, gente, o que a gente fez nesse nosso primeiro contato? Definimos o que é estabelecimento de saúde, o que são serviços médicos ou serviços de assistência à saúde, ambiente médicos, vimos as atribuições e classificações hospitalares para a gente poder continuar o nosso estudo e analisar, por exemplo, questões de registro no Conselho Regional de Medicina, a obrigatoriedade ou não de continuidade de assistência. Isso eu já adianto para vocês, sim, o hospital presta serviços de assistência médica de natureza contínua e ininterrupta. Os serviços hospitalares, assim como os serviços médicos, os serviços funerários, são considerados como serviços essenciais e devem ser prestados de maneira contínua e ininterrupta, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Em seguida nós continuamos, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.